Olá pessoal, eu sou Leonardo da Exponencial Cursos Londrina e hoje no nosso canal a gente vai ter uma entrevista muito especial com o professor Thiago de Almeida. Professor Thiago de Almeida, ele vai falar com a gente sobre o xadrez e eu gostaria que ele se apresentasse agora. Boa tarde pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar aqui de um assunto muito interessante que é o xadrez. Aqui em Londrina, não sei se a maioria das pessoas sabe, ou a minoria, né? Vamos dizer bem assim. O xadrez é uma ferramenta que tem mais de 2000 anos e ele surgiu no norte da Índia, conhecido como chaturanga. E aqui na cidade de Londrina o pessoal não sabe, mas Londrina é 6 vezes campeão brasileiro da modalidade. Foi campeão Mercosul, vice-pan-americano e também, se eu não me engano, Londrina é campeão sul-brasileiro, né? O duro é que eu que fui treinador, mas eu esqueço às vezes, que é muita coisa. Mas é que tem muito potencial aqui em Londrina. Outra coisa que é bem bacana do pessoal ficar sabendo, que eu acho que faz toda a diferença, aprender a jogar xadrez é fácil e divertido. Por exemplo, aqui na mesa a gente tem um equipamento, que é o relógio de xadrez. Aqui a gente pode se divertir de várias maneiras. Tem gente que fala assim, eu não gosto de xadrez porque é muito demorado. Pronto, acabou os seus problemas. Você pode colocar 1 minutinho e jogar uma partida de 1 minutinho. Eu não gosto de xadrez porque o pessoal joga muito rápido. Pronto, você vai lá e coloca 20 minutinhos. E aí você coloca o tempo que você quiser para desenvolver. Outra coisa assim que a maioria das pessoas não sabe é que o xadrez ajuda a desenvolver concentração, raciocínio, lógica e tomada de decisão. O que a gente mais precisa para os nossos filhos, para os nossos alunos, é que eles saibam decidir de maneira correta. E o xadrez ajuda isso. Por quê? Porque essa ferramenta que a gente tem aqui ensina a controlar o tempo e gerenciar as ações dentro do tabuleiro de xadrez. Bacana, muito legal. E, bom, você já falou um pouco sobre o jogo e eu gostaria de, se você pudesse falar algumas curiosidades das peças ou de por que o jogo é dessa forma, por que o tabuleiro é assim. Perfeito. Olha que engraçado. O xadrez era jogado por 4 pessoas e o nome não era xadrez. Era, como eu disse lá no começo, chaturanga. Tem alguns alunos que fazem as brincadeiras, chato demais. Mas não é. Ele era jogado por 4 pessoas e ele não tinha essa característica de jogo de inteligência. Por quê? Porque dependia de dados. Então você tinha que jogar o dadinho e minha vez, e aí? E as características das peças eram diferentes. Tinha o chacal, tinha o elefante, tinha o carro, era outra dinâmica. Quando ele migrou para a Europa, ele pegou essa característica do povo europeu, né? Castelo, reis, rainhas, bispos, cavalos, e aí ele ficou mais dinâmico, e aí ficou muito mais interessante, né? Então essa é um dos detalhes, né? Outra curiosidade que o xadrez mudou no século, se eu não me engano, século 18 e 17, que ele introduziu algumas coisas diferentes, que é o roque, o en passant e a promoção. O pessoal tá pensando assim, né? Rock, né? Mas não é esse rock não. O rock é uma jogada que a gente faz no xadrez, que é uma jogada de defesa. E o en passant é uma palavrinha em francês que significa de passagem. Então esses detalhes de rock, en passant e coroação. Coroação, muitas pessoas conhecem que joga xadrez, é quando o peãozinho chega na última casa e vira dama. Essas 3 modificações que são uma novidade técnica do xadrez. Atualmente, o xadrez ele tem algumas regras, né? Eu, por exemplo, sou árbitro da Confederação Brasileira, já arbitrei 2 mundiais, e o que a gente tem de mudança, que é atual, é que se você cometer 2 erros, vamos dizer assim, que é a atualidade, né? Eu pego o cavalinho e mexo o cavalo errado e aperto o relógio. 1 erro. Você volta a jogada. O que o pessoal está acostumado a fazer em casa? Capturar o rei. Aí fala, não é assim. Quem capturou o rei comete um erro. Se você fizer 2 vezes, você perde o jogo. Essa é uma novidade que a gente tem dentro do xadrez. Interessante. Interessante. Então o xadrez é um jogo que ele é bem antigo, mas ele sofre modernizações com o tempo. Ele sofreu algumas modernizações bem interessantes. Tem uma situação que aconteceu no xadrez que é bem legal, que é a gente chama de xadrez, vamos dizer assim, que é método Fischer ou método randômico, que é quando você coloca as peças para sorteio. Os peões eles começam na mesma posição, só que as peças são sorteadas, elas podem começar.
Aqui, tirando o relógio, só vou tirar esse relógio um pouquinho, vou colocar ele aqui. Uma das coisas que um profissional preza muito no xadrez é os livros. Esse é um livro em espanhol, né, sobre finais de xadrez. E esse é um livro histórico, né, que é relacionado a questões de partidas antigas. Então ele te ensina com os erros do passado tudo o que acontece no xadrez. O bacana é que você não estuda só xadrez quando joga xadrez. É isso que a maioria dos pais não sabe. Ele está aprendendo a calcular, ele está aprendendo a entender a história. E o mais importante de tudo, por tabela, tanto criança, adolescente e adulto estão desenvolvendo alguns combates contra algumas doenças poderosíssimas, que é o Alzheimer. O xadrez é um combatente poderoso. Então, atividades como essa, como o xadrez, ajuda muito nessa questão. Fora que ajuda a melhorar aqueles aspectos de inteligência. Você fica mais inteligente, porque tecnicamente o xadrez não tem como jogar sem pensar. Então você vai fazer a partida, por mais que você não faça os lances de um mestre, só a prática e o exercício que você faz constantemente faz com que você desenvolva as suas habilidades intelectuais. E essa é o meu intuito, né? E é a minha intenção aqui na cidade de Londrina, né? Eu fui treinador aqui, eu comecei como treinador em 2009. Aí, conforme aconteceu essas situações que a gente encontra agora, eu comecei a trabalhar como professor nas escolas, né? Eu dou aula na Poena, dou aula no Marista e dou aula na Dominus. Dei um tempo aulas nas atléticas de medicina, economia e direito da UEL. E agora eu fico ajudando, né? Orientando concurso para formação de professores e tudo mais, porque eu acho que o nosso meio ele só vai dar um salto qualitativo intelectual através dessas atividades. Não só o xadrez é um meio, mas através do xadrez, da literatura, da cultura, da arte, ela vai fazer com que o indivíduo fique melhor. E não vou esquecer, né, da ciência também, porque o pessoal, não fala da ciência, mas a ciência também, né, ciência e tecnologia, que faz tudo. Mas o xadrez é o pai, não sei se o pessoal sabia, mas de todos os jogos da estratégia, a base para todos é o xadrez. E, em detalhe, além dele ser a base, ele ainda é o mais complexo. Interessante. E tem uma idade mínima para começar? O que você recomenda para uma criança? Olha, é engraçado que a gente encontra assim, crianças assim com 3 anos de idade já como praticante. Então a gente tem crianças que tem uma dotação, né? Já começa cedo, já tem facilidade. Mas não tem idade limite. Você pode começar com, vamos dizer, 3 e até o fim da vida, até de 3 a 100 anos, vamos dizer assim. Você pode. É um esporte que não tem restrição de idade. Então quer dizer, você vai poder competir em alto nível ou quando, vamos dizer assim, até os seus 100 anos, se você quiser. Eu lembro de um senhor chamado Quentin Matsura. Ele era morador aqui de Maringá, né? E os filhos dele eram atletas profissionais, né? E o senhor Quentin lá com seus quase 90 participando de competições. Aqui em Londrina a gente também tem o mestre Aiex, né? Também que ele já é um senhorzinho, já está com quase 90, acho que quase 90 anos, e está jogando. Você vai conversar com ele, é lúcido, inteligente, sabe? Desenvolve bem, não é aquele senhorzinho travado, porque a juventude do cérebro dele foi preservada porque todos os dias ele jogava xadrez e usava as ferramentas, livro, relógio, peça. Então o cérebro dele é ativo. Você chega hoje na idade que ele está, você não é mesmo essa conversa simples, direta, fácil, sem ter essas traves. Ele mantém até hoje. Então essas benesses que o xadrez traz é que a maioria das pessoas ficam assim meio de fora, não sabe o tanto que é benéfico. E a questão da inteligência artificial? E a máquina vence o homem no xadrez? Sim, e o xadrez continua sendo divertido mesmo assim para as pessoas? A primeira coisa que a gente tem que entender assim, a tecnologia no xadrez, ela vem para auxiliar o ser humano a entender coisas que ele não é capaz. Agora, não tem como você competir com a máquina. Vai lá, cria um braço mecânico. Sim, com certeza. Tenta vencer, não tem como. A máquina, ela não sente medo, ela não fica estressada, não tem frio. A única coisa que acontece é que acabou a energia, você leva vantagem. Não é? Mas não tem essa questão. A máquina, ela tinha suas dificuldades
em meados de 97 com o Garry Kasparov, né? Que teve o confronto mais importante da história, que foi o Deep Blue, né? E aí o Deep Blue foi a primeira máquina a vencer, mas aí é uma história um pouco complicada, porque não dá para saber se foi realmente um jogo real ou teve alguma coisa. Mas ali foi o marco inicial da superação da máquina sobre o ser humano. Porém, eu achei engraçado algumas pessoas, porque a máquina começou a vencer o humano, o pessoal, não tem mais igual. Peraí, entre humanos é uma coisa, entre máquinas é outra. A máquina tá lá, ela sempre teve para ajudar, né? Agora não tem sentido abandonar o esporte ou achar que é o fim só porque a máquina tem superioridade. Não. Tem o Campeonato Mundial das Máquinas. A Google, ela criou, se eu não me engano, o nome da máquina é AlphaZero. Ela aprendeu a jogar xadrez sozinha. E é engraçado que quando você vai analisar os processos de análise dele, é parecido com o humano. Ele sacrifica material, ele não... Porque vamos dizer assim, uma máquina, ela é toda organizada, toda sistemática, né? Ela calcula preciso. Então ela não entrega peão, não faz entrega, nada. É tudo ganhou, segura. Não, essa máquina nova, é engraçado que ela é tão avançada que o jeito de jogar é mais parecido com o humano, só que é com a precisão de uma máquina. Olha que coisa engraçada. Era para ser o contrário. Sim. E não, é totalmente oposto. Quando eu vi, eu falei, cara, que fantástico, né? Então aquelas ideias, muitas vezes, que você achava maluca, sua, humana, a máquina colocando, às vezes, assim, em prática. Só que, não esqueça, uma máquina é precisa. Ela faz 100% de correção. Né? Ela não vai errar. Duas vezes da mesma maneira. Não, menos, ela né? dificilmente. O banco de informações, tudo que tem lá é difícil. Tem um programa que a gente usa, a maioria dos jogadores profissionais é chamado de ChessBase. Ele tem mais de 4 milhões de partidas. O pessoal não faz ideia, mas tem partidas jogadas do Napoleão Bonaparte lá, até hoje. Então você começa ali partidas de 1400 até os tempos atuais, né? Por exemplo, tem partidas de pessoas que participaram da Revolução Francesa, que é o André Dunican Philidor, por volta de 1770, né, que viveu esse período, e aí, devido à Revolução, esse grande mestre de xadrez teve que mudar para a Inglaterra. E aí tem um monte de coisa muito bacana, muito interessante, que às vezes quando você vai discutir de xadrez, você não acaba só falando de xadrez. Você acaba falando de tecnologia, você acaba falando de saúde, você acaba abrindo um leque de entendimento que a maioria das pessoas não faz ideia que dentro de um tabuleirinho desse fica interessante. Ó, pega de base quando a gente se conheceu. Lembra, a gente foi conversando e foi puxando muito assunto. Sim. Eu admirado com o mundo da tecnologia daqui, né? E você interessado nas coisas que tem do xadrez. Eu falei, tem muita coisa, né? Ainda mais que a maioria das pessoas não sabe, gente. Aqui em Londrina, nossos atletas aqui são de primeira linha. Sempre representou Londrina, assim, com maior garra e determinação. O problema é que a gente sempre foi ruim no marketing, que está ajudando isso. Né? Ajudou muito porque a gente não comentava, né? Nunca falou, sabe? E acho que esse era um erro nosso. Porque depois de um tempo assim, a primeira coisa que eu parei para analisar de verdade assim, em relação a essas coisas foi, puxa, se eu tivesse comentado isso, eu podia ter ajudado mais gente, né? Alcançado muito mais. Mas graças a Deus eu não morri, estou aqui, dá para continuar, dá para cometermos um erro lá, mas dá para fazer a correção. E basicamente não, né? Se a gente for parar para analisar tudo que tem no xadrez, cara, é muito legal, é doido demais. Tem umas máquinas que eu vou te apresentar depois, que é o Kuka, uma máquina russa. Tem uma máquina russa e uma máquina alemã de xadrez, é um braço mecânico, e elas conseguem enfrentar de 4 a 5 pessoas ao mesmo tempo. É absurdamente fora do comum, assim. E o processador delas, assim, de análise é fora do comum, né? O campeonato mundial das máquinas você fica olhando assim, você fala, cara, mas que precisão, né? Mas são máquinas, mas é interessante porque quando a gente faz as comparações, a gente vai vendo o quanto a gente está perto ou distante do cálculo. E muitas vezes a gente tem os nossos gênios assim do xadrez que mostra assim que eles estão bem próximos assim, né? No mundo, uma das coisas que a maioria do pessoal não sabe, todo mundo conhece o Kasparov.
O Kasparov foi por 15 anos campeão do mundo. Mas o atual não é o Kasparov mais. É um menino, vamos dizer que é um menino, né? 30 anos de idade é um menino. É um norueguês chamado Magnus Carlsen. Né? Ele é o atual, já faz quase 10 anos que ele é o melhor do mundo. E no final do ano tem a disputa de título entre Noruega e Rússia. O Jan Nepomniachtchi. Olha o nome difícil, né? O russo. Mas os dois são talentosíssimos, né? Mas e como que se chega nessa disputa? Existem campeonatos prévios? Sim, tem um ranking? Tem um ranking. O xadrez, se eu não me engano, a FIFA começou a usar um sistema de emparceramento do xadrez. O xadrez tem um ranking da federação. A federação, aqui, vamos dizer assim, vamos pegar por partes para todo mundo entender. No Paraná é a FEXPAR. No Brasil é a CDX. No mundo é a FIDE, Federação Internacional de Xadrez. Na FIDE, o que acontece muito lá na FIDE, né? Eles criam um torneio classificatório, pegam normalmente quem passa é os 15, 10 melhores do ranking e entram numa chave, acho que são 12 jogadores. Desses 12, o vencedor dessa chave vai disputar o título, né? Com o atual campeão. O atual campeão. Ganha uma grana. Mas aí o atual campeão não precisa todos os anos se provar para chegar nessa Se eu não me engano é em 2 em 2. A cada 2 anos tem a disputa de título. Né? Agora ele não precisa ficar jogando o torneio, ele fica lá sentado com a coroa na mão e os caras se mata. Porque foi próximo. Sim. Outra coisa que o pessoal não sabe, um país que é fortíssimo no xadrez, todo mundo fala que é a Rússia. Acertou, a Rússia realmente é forte, mas a Índia também é muito boa. Quando eu fui arbitrar o Mundial em Caldas Novas, eu fiz amizade com o pessoal da Índia. E aí eu fui dar uma olhada no sistema educacional deles. E aí todo mundo acha que o pessoal usa muito, como se diz, computador, né? E é engraçado, não, os caras usam muito livro, muito material. Eu vi as crianças da Europa sentadas assim, ó, com apostilas, fazendo exercício. Ele pegava o livro, abria no diagrama como esse, ó, e tentava resolver os problemas. Abria e calculava, lia as análises, entende? Então eles têm um hábito muito profundo assim de leitura, de análise, usar primeiro a cabeça. Não. Depois eu vou ver o que o computador me diz. Porque normalmente tem pessoas que ficam habituadas a escutar o computador faz ou diz, mas não exerce aquela capacidade de raciocínio próprio. Aquela coisa de raciocinar por si mesmo. Aí chega na hora do vamos ver, o cara que ficou ali o tempo todo lendo, se esforçando, se batalhando, ele está acostumado a fazer aquilo. O cara que está o tempo todo dependendo da máquina, ele vai ter dificuldade. A máquina, eu vejo assim que o computador pra gente, ela é de grande valia, mas ela é para refinar coisas que vamos dizer assim, em competições de alto nível. Né? Mas o mais importante ainda é o básico, leitura, estudos e o raciocínio humano. Máquina não dá, já é uma coisa já fora assim vamos dizer assim, da capacidade, né? A não ser que um dia surja um super-humano aí, e aí bate de frente, mas até lá, né, a máquina... Mas e a máquina como auxiliar no aprendizado de xadrez? Você acha que isso é algo que adicionou muito nos últimos anos? Sim, nossa, olha, eu vou te falar para você, o que acontece? A tecnologia, agora o lado bom demais da tecnologia, o conhecimento, por exemplo, eu queria comprar esse livro, vamos dizer, há mais ou menos uns 20 anos. Um livro desse, quem tinha era o pessoal que esperava 5, 6, sei lá, meses para chegar um material. A gente pegava um informador, era chamado de informador o livro, e ele tinha as partidas do ano. Às vezes você esperava meses para chegar um livrinho. Então imagina, para chegar um livrinho, hoje você entra na internet, você compra todos os livros que você quer, você abaixa o programa que você quer, eu quero esse programa para treinar exercício de tática. Comprou, baixou, pronto. Já tem exercício de tática. Eu preciso de um livro específico de um sistema. O cara vai lá, eu quero esse livro, vai lá e pega. Antigamente não. Antigamente a informação era muito... E fora que tem muito vídeo, muita aula na internet. Né? Isso ajuda bastante. Mas para preparação mesmo, se o cara falar, eu decidi ser um bom enxadrista, conhecer de fato, base sempre livro.
e pensar por si mesmo. Que acho que é o diferencial, né? E tem um kitzinho básico desse que ajuda, né? Um tabuleirinho, um livrinho, sempre buscar além, nunca ficar naquela rotinazinha, né? Porque o bom do xadrez, do pessoal que cria hábitos, né? É ficar sempre fazendo a mesma coisa. Apesar que ajuda a fazer isso aí todos os dias. Mas se você quer realmente dar um salto qualitativo, tem que buscar o estudo, a leitura dos temas do xadrez, que eu acho que faz toda a diferença. Interessante. E o que você acha que falta aqui no Brasil para a gente ser uma potência no xadrez? Falta mais pessoas praticarem para aumentar eu não sei, as possibilidades? Eu cheguei a comentar que eu fiz um curso gratuito para 50, eu acabei atendendo 50 cidades do Brasil, deu 200 professores no curso. E aí eu falei, tinha um professor até de Manaus, teve um americano que se inscreveu no curso e falou, mas que isso, cara? O que aconteceu? Como é que chegou tão longe assim? Porque eu não fiz divulgação, nada, foi boca a boca. Eu mandei ali, eu falei, curso tal, vai ser o professor tal que vai estar dando curso, e aí desceu. Aí eu conversei com o pessoal de São Paulo, e eu vejo assim que lá não tem tanto, aqui também não tem. Porque o que acontece? Não tem como você dar aula para, vamos dizer, Londrina está com 600 mil habitantes, vamos pensar de maneira simples. Não tem como dar aula para 600 mil. Só que você pode formar pessoas que podem chegar aonde você não vai. Eu, por exemplo, tem muita gente que não me conhece, não sabe. É difícil, eu não consigo atender. Sim. Não consigo conversar com todo mundo, não consigo desenvolver todo mundo. Então eu preciso criar braços, que nem eu fiz com muitos alunos meus. Preparei, se transformaram em campeões e começaram a ensinar, a passar. Falei, transmite o conhecimento e vai. Eu acho que a forma de melhorar isso é formação de pais e professores. O pai voltando a ser, que nem uma coisa que eu tenho muita vontade, e eu vou esperar um pouco, mas isso eu vou colocar em prática, que é uma formação para pais. O pai ensinar, o pai pegar e falar, ó, pai às vezes não quer, às vezes o pai fica com vergonha, porque assim, ó, uma das coisas que acontece muito no xadrez, e eu vejo muito isso quando eu vou conversar com algumas pessoas que têm trauma com as atividades de xadrez. Foi que o professor, ao invés de ser o mentor, o guia, o prometeu, né, levar a luz para o desenvolvimento do indivíduo, o que o professor fez? Ele esmagou. Você não sabe, você não tem capacidade, e encolheu o cara, em vez de fazer o cara crescer, né? Então eu tinha uma aluna, né, que ela falou, eu não gosto de xadrez. Eu falei, mas por quê? Porque o professor foi terrível. Eu falei, olha, isso que dá pra pegar os professores ruins. Eu falei, tem que pegar o melhor, pô. Eu fui brincando, fui na brincadeira, né? Eu fui tirando onda, assim, falei, vamos lá. Aí eu conversei com ela, falei, não é assim, é que você teve o azar de pegar um cabeçudo, né? Porque você pega um professor que para analisar, que uma das coisas que o pessoal não entende, ó, é a questão da parte psicológica. Tanto com crianças, adolescentes e adultos, você tem que trabalhar. Porque muitas vezes a criança precisa de ajuda, mas o adulto também, porque ele carrega as coisas, as energias, os traumas. E aí se você não tiver tato para trocar uma ideia, ver e extrair aquele malzinho que está lá e transformar aquilo em algo positivo, o cara passa a vida inteira com aquilo e não resolve. Imagina, eu já conheci centenas de pessoas que odiavam xadrez só pelo simples fato de ser humilhado por um professor ou alguma coisa, falar alguma coisa que magoa, entende? Uhum. E é difícil, porque muitas vezes eu não digo assim que eu não vou cometer falhas, mas eu vejo assim que a maioria dos professores, alguns professores acabam esquecendo qual é o papel real dele, né? Quando eu faço essa brincadeira que eu falo que o professor tem que ser o Prometeu, alguns vêm me falar que, né, não sei se você sabe da história de Prometeu, né? Não. Na mitologia, Prometeu foi aquele que roubou a luz de Zeus, né? Dos deuses, e deu para os homens. Só que o castigo dele foi passar a vida inteira com o fígado sendo devorado. Alguns vêm brigar, vamos comer seu fígado. Eu falei, bom, se o preço disso for ajudar a minha cidade, a minha população, as pessoas que eu amo, a ter uma vida melhor e uma clareza, né, que é isso que a gente quer passar com o xadrez, que é uma clareza do pensamento. Através disso, é para não ficar só fixado no xadrez, mas que a criança, o adulto, o adolescente tenha uma visão mais, vamos dizer assim, iluminada em relação à família, à sociedade e às pessoas, né? Porque hoje a gente vive, se você for pensar bem, a gente vive num caos tremendo, né?
Cada um tem um ponto de vista e não tem mais paciência. É ferro e fogo. A intolerância. Se você gosta do verde, eu gosto do azul, acabou. A gente vai tretar e não pode ser assim. A gente precisa chegar num meio termo, né? Para poder levar essa luz de Prometeu para todo mundo, né? Melhorar o desenvolvimento da vida. Bom, voltando na parte da psicologia. Então, o professor precisa de fato conversar com os alunos nessa questão. Ele precisa ver se tem alguma entrave e tirar isso. Uma vez, posso contar uma história? Sim, claro. Eu não sei se eu tenho tempo, eu tô falando, não, claro, gente, eu falo demais. Deixa eu falar aqui, ó. Eu cheguei numa escola uma vez e eu fiz um teste. E aí eu cheguei para os alunos para saber como eles pensam sobre eles mesmos. Eu cheguei e falei assim: levanta a mão aqui, quem acha que é inteligente? Um levantou. Aí eu cheguei para os outros e falei: por que vocês levantam? Por que vocês acham? Eu sou burro. Mas eu falei: de onde você tirou essa ideia? Eu sou burro porque eu não consigo e tal. E aí eu fui observando essa questão assim dos alunos, do tipo, mas por que você criou essa mentalidade? Porque quando a criança ou qualquer pessoa coloca essa mentalidade que ele é burro, isso é um bloqueio geral para tudo. Ele não vai ser bom na maioria das coisas que ele vai fazer, porque ele vai colocar aquela ideia que ele fixou, né? Muitas vezes uma criança, que eu falo assim, Deus dá habilidade para todo mundo, em várias áreas diferentes. No meu caso, Deus deu habilidade para o xadrez, no outro é no atletismo, outro na matemática. E às vezes uma pessoa quer ser bom em tudo, e às vezes não dá. Você precisa descobrir o seu talento e desenvolver. E aí, quando uma pessoa não vai bem em matemática, não vai bem em língua portuguesa, e ela não supera isso, ela já começa a se fechar. E é nessa hora que também o professor ele precisa, de fato, começar a criar essa consciência intelectual, fazer com que ele entenda que ele não é burro, que ele está num processo de aprendizado, que ele está desenvolvendo, que ele vai aprender, tenha paciência. Não precisa ser da noite para o dia, não é? Ninguém nasceu aprendendo. E aí nessa escola, com o tempo eu fui tirando, fui limpando, sabe, essa ideia. E aí, o legal é que quando eles vão em casa, né, vão com o tabulinho ali pra cá, chega em casa, o que a maioria da família faz quando a criança joga xadrez? Mas você é inteligente. Automaticamente ele já começa a colocar aqui na cabeça: eu sou inteligente. Sim. E aí ele se sente capaz de fazer várias coisas, né? Aí nessa, se você for pai, professor, foi estrategista, esperto, o que você vai fazer? Você sabe que uma pessoa inteligente, ela ajuda as outras pessoas. Uma pessoa inteligente, ela pensa antes de falar. Uma pessoa inteligente, ela procura aprender. Você usa aquele conceito que agora ela formou novo, de que é inteligente, para motivá-la a fazer melhor. Melhor, para ser uma coisa melhor. Sem impor, que isso é importante, né? Você oferece uma ideia, passa uma ideia, né? Que é essa a nossa função. O professor é isso. Ele vai transmitir conhecimento e vai ser o Prometeu na vida das pessoas que passarem na vida dele. Sem comer o fígado. De ninguém. Com certeza. Sem deixar comer o fígado, né? Com certeza. Bom. Muito bacana, professor. Eu acho que a gente falou bastante sobre as habilidades, né, que as crianças desenvolvem. Agora você falou mais uma, né? As crianças às vezes estão com baixa autoestima ou, né, se limitando por algum conceito que ouviu de alguma outra pessoa. De repente descobre no xadrez um momento ali de manter concentração, de aprendizado, de perseverar, né? E aí de repente a chave vira você sabe jogar xadrez, então você é inteligente. Exatamente. Porque muitas pessoas olham para esse tabuleiro e veem algo assim que é impossível de aprender. Cada peça se move de um jeito, existem regras do que pode e que não pode. E você está geralmente jogando contra alguém que sabe, então às vezes você está aprendendo, você vai perder várias vezes porque a outra pessoa sabe, você não. Mas o xadrez ele criou uma natureza assim que eu acho que ele precisa quebrar isso. Primeiro que dizem que xadrez é só pra gente rica. Mentira, não é. Isso é pra todo mundo. Outra coisa, o xadrez não é só para pessoas inteligentes. O triste é que assim, o xadrez é para todos, mas normalmente as pessoas que já têm uma habilidade intelectual que procuram.
As pessoas inteligentes. Eu falo, não, se você não é, vivencia. Eu que nem um aluno, eu cheguei e fiz uma brincadeira, falei pra ele assim, não, professor, eu não jogo xadrez porque eu sou muito burro. Eu falei, meu Deus, mais um. Aí eu disse pra ele assim, falei, vamos fazer uma brincadeira. Imagine só, você iria achar que você é burro se você tivesse entre os 100 melhores do planeta, assim, num campeonato mundial de matemática, ou entre os 100. Você acha que uma pessoa que é o 100 melhor de matemática é burro? Não, professor, eu acho que não é burro. Eu falei, então como é que você acha que você não é capaz? Se você vive no meio intelectual, por mais que você seja o último daquilo, você é um intelectual. Porque você vive aquela experiência. Não importa a colocação que você está. Se você está lá, entende? Você tem que entender que quem faz parte desse meio é quem pensa. Seja ela na física, na matemática, na história, na geografia, o que for. Entende? Aí ele tem que entender isso, é que cria uma barreira assim, uma coisa que eu fico, às vezes eu fico querendo saber de onde vêm essas ideias, né? A gente tem umas expressões assim bem engraçadas no xadrez que é ilusões idióticas, que é uma coisa que eu aprendi com um campeão paranense de xadrez quando era criança, que era o João Mauro Ogoroff do Paraná, de Maringá. Aí o cara vê muito fantasma. Cria muito fantasma. Nosso cérebro ele cria muita ilusão de coisas assim que não existem. Em vez de problemas pequenos acabam virando um monstro por ideias que não foram bem esclarecidas. E o xadrez faz isso. Outra coisa que o xadrez faz é trabalhar a verdade. Uma das coisas que o xadrez, muita gente foge do xadrez, e é importante entender, é que não tem como culpar o amigo. Se eu estou jogando uma partida de xadrez com qualquer pessoa, vamos dizer assim, se eu cometi o erro é meu. Se eu esqueci de apertar o relógio, a culpa é minha. Se eu não fiz direito, a culpa é minha. Então não tem como culpar o pai, a mãe, amigo, a culpa é sua. Então ele já aprende que tem que ter responsabilidade. Não tem como... Porque quando você joga um esporte coletivo, ei, perderam. Ah, perderam, mas foi culpa do goleiro, foi culpa do lateral, do juiz. E no xadrez, que é você que é o chefe. Você que é o líder, você que gerencia tudo isso, como é que vai ser? Essas são... Ele do xadrez traz umas lições belas, mas também duras. Sim, claro. De reconhecer que muitas vezes as coisas vão mal por tua culpa. Então você precisa melhorar, precisa dar um salto qualitativo, fazer com que isso melhore. E nesse tipo de pensamento a gente cria pessoas de fibra, justas, né? Que é o que a gente mais precisa. Pessoas justas, que tenham justiça, que sejam... Uma coisa que eu estava pensando esses dias, que eu achei assim que é muito importante, assim, é honestidade, a palavra honesta. Muitas vezes as pessoas são honestas com um amigo, com o pai, com o irmão, com a sociedade, mas muitas vezes não são honestas consigo mesmo. Não é? Tem uma dificuldade e fica enganando daqui, sim, enganando ali, e fala, poxa, eu preciso ver que eu estou errando, estou errado. Preciso evoluir, preciso melhorar, preciso entender, preciso escutar mais, preciso evoluir. E nessa questão que a honestidade, eu falo, consigo mesmo faz toda a diferença. Que muitas vezes as pessoas não seguem esse tipo de honestidade. Né? Você vê pessoas assim que são maravilhosas, são honradas, são retas, mas quando vai para o lado dela, ela é o pior ser humano consigo mesmo. Né? Né? Então isso é uma das coisas assim que eu acho que a gente tem que tomar cuidado. E os pensamentos, né? Pensamento faz toda a diferença na vida de uma criança. Memória, o jeito que eles usam a memória e as ideias, as palavras, influencia muito até na forma como eles vão desenvolver até a vida adulta. Então gerenciar isso também, ajudar eles a gerenciar isso faz toda a diferença. Interessante. E professor, como é que é mais ou menos uma aula de xadrez para iniciantes? Assim, não sei nada de xadrez, vou sentar aqui com você vai fazer o quê? Bom, vamos lá, vamos pensar da seguinte forma. Você não sabe xadrez e você hoje... Eu primeiro vou fazer uma sondagem. Sabe jogar xadrez? Mexer as peças, pelo menos? Se você sabe, a gente já parte para outro nível, que é a questão de aprender as aberturas, desenvolver o jogo, entender de onde o jogo vem, qual que é a mentalidade do jogo e o principal, qual é o objetivo. Quer dizer, eu falo jogo, né? Mas eu não sei se você sabe, o xadrez desde 1992 é esporte. Ele é o esporte da inteligência, né? E ele também está nas Olimpíadas, mas por culpa de alguns detalhes entre a Federação Internacional de Xadrez,
e a nossa e o Comitê Olímpico Comitê Olímpico Internacional, eles não são feitos do mesmo, não são feitos juntos. Mas é que também seria difícil, né? Porque imagina, ia ser mais o quê? Mais 100 países. E cada país vem com em média 12 jogadores, mínimo 12. Somando tudo são 24 por país. Agora faz as contas. É muita gente. É muita gente. Eu não sei como, talvez foi por isso ou por culpa de outros detalhes. Isso eu não sei. Mas o xadrez tem Olimpíadas de xadrez. Aqui no Brasil a gente tem medalhista olímpico de xadrez. Legal. Que é o Jaime Sunier aqui do Paraná, que eu conheço pessoalmente, né? Foi meu instrutor na década não, né? No ano de 98, acho que teve um convite geral para os jovens talentos do Paraná, e aí eu fiquei 15 dias estudando com ele, e aí ele mostrou a medalha olímpica, foi mó legal, foi da hora. Então, aí, voltando agora, como é que eu faria? Primeiro eu ia te ensinar os mates básicos e como se deve começar uma partida. Sempre quando for jogar xadrez, comece pelo centro, dominando o centro. Depois que você fez isso, desenvolva os bispos, os cavalos e faça aquela jogada que é o rock, né? Teve uma vez que eu falei isso, mano, mas não pode fazer o samba? Eu falei, não dá, cara, mas seria legal, né? Mas é o rock, né? E aí o reizinho pula. Vamos dizer assim, esse aqui é um exemplo. Isso aqui seria, como que eu posso dizer assim, que é a posição perfeita. Centro dominados, peças desenvolvidas e rei protegido. Isso se você já sabe jogar. Caso não saiba, o procedimento seria ensinar o movimento das peças, que é muito simples. Em 30 minutinhos você já aprende a jogar. Já tem uma noção boa assim de como mexer as peças, né? E aí fica bem simples. Depois disso, a gente aprende os mates, né, que são muito legais. Por exemplo, tem o mate do pastor. Muita gente me pergunta de onde surgiu o mate do pastor. Eu tenho uma história do mate do pastor, mas acho que não sei se é verdadeira. É uma lenda, mas eu fico com ela, né? Que era uma história de um pastor de ovelhas mesmo e um rei muito poderoso. Você acha que vai ser legal contar essa história do mate do pastor? Não, pode contar, claro. É longa. Não é longa, não. É mais ou menos... Faz ficar curta. O mate do pastor, ele basicamente é um mate entre, vamos dizer assim, né? Entre o bispo e a dama, que ameaça esse ponto. Quando ela captura o F7, é checkmate. O rei não pode pegar porque o bispo está defendendo. Todo amador que dá esse checkmate rápido, que é o mate do pastor, conhece, mas não conhece a história. O mate do pastor foi mais ou menos assim. Vou falar bem rápido. Estava um rei passando ali pelas suas terras, né? E aí, todo pomposo, todo majestoso, né? Todo irradiante, eu sou rei, eu sou magnífico, eu sou belo. Vi um pobre de um pastor de ovelhas, sentadinho com um tabuleiro de xadrez. O rei olhou e falou, mas como é que pode? Pastor de ovelha? Um tabuleiro de xadrez? Aí ele falou, vou checar. Foi lá, cutucou o pastor olhou, meu rei, o rei falou, eu tenho uma dúvida, você sabe jogar xadrez? Ele falou, sei sim. Aí o rei sentou. Aí nessa que o rei sentou, o rei falou assim, vou fazer o seguinte, você começa com a branca aí, e vai lá, faz seus lances. O pastor jogou pelo meio. O rei veio e jogou pelo cantinho. Para quem sabe jogar xadrez, começar pelos cantos é um erro. Por isso que é conhecido como mate do pastor. O pastor tirou o bispo, o rei começou a jogar pelo cantinho. E o pastor tirando as pecinhas. E o rei nem tomando. De repente o pastor, checkmate! O rei arregalou um olho enorme assim, falou, como assim? Checkmate! Aí o rei tentou pegar a dama, só que o pastor, olha o bispo. Aí o rei ficou por um tempo meio chateado, magoado, falou, mas que absurdo perder pra esse pé rapado. E aí o rei, naquela raiva, naquele momento, o rei parou e começou a refletir, né? E aí ele teve vamos dizer assim, uma clareza do raciocínio. Ele falou assim, inteligência não tem nada a ver com riqueza. Eu posso ter o dinheiro que for, mas eu jamais vou ter a sabedoria desse pastor,
que é perceber os detalhes e agir conforme deve ser, né? E aí, depois dessa situação, ficou conhecido até hoje como Mate do Pastor. Eu digo assim que é uma lenda, mas é uma história bem bacana, né? Aí tem outros, o Mate do Louco, o Mate do Legal, que tem vários nomes assim, dentro dos sistemas do xadrez, que são nomes históricos, né? Que ficam marcados assim, que as pessoas que estudam vão gravando. Sim. E aí ficam bem bacanas assim, de explicar em aulas. O mais legal das aulas de xadrez é que o pessoal não faz ideia. Tem aula de história, a gente conta história, parte psicológica, para os alunos que são competidores, a gente fala, ó, você que é competidor, você tem que estar com o físico em dia. O professor já está falhando, mas os alunos não, eu treino todo dia, mas o competidor tem que estar alinhadinho, porque senão faz diferença. Faz diferença. Uma das coisas que a gente fala assim, né, para quem quer competir, jogar xadrez, né, o Kasparov e o Carlsen, o Kasparov parecia que quando ele ia para as competições, a preparação física dele parecia que o cara ia pro UFC. O Carlsen pratica musculação e atletismo. Você vê o cara assim, antes das competições, o cara tá se acabando de correr, de fazer exercício, porque os caras sabem que o cérebro vai depender também de um bom corpo, um corpo forte, resistente. Sim. Porque, imagine, sei lá, 3 horas, num torneio valendo, sei lá, 1,5 milhão de euros. Né? Você fala, errou, perdeu, né, cara? Perdeu tudo, né? É muito dinheiro. Imagina, o cara joga ali, o cara, dor na perna, dor nas costas. O cara não vai concentrar. Ai, minha coluna. Tem que estar todo redondinho, alimentação, dieta, tudo. Então, assim, para quem acha que o xadrez era só sentar e jogar, não, alto nível, a coisa muda. muda muito. Interessante. E aí, professor, como é que as pessoas encontram você? Você dá aulas? Como é que funciona? Você tem uma escola? Bom, a gente tinha aqui, antes da pandemia, a gente estava funcionando direto, que era o Xadrez Palhano, que era ali de frente com o Shopping Aurora, né? E aí, por culpa da pandemia, dessas questões, teve que dar um stop e aí esperar essa situação melhorar para retornar. Então a gente está vendo mais ou menos como é que vai fazer. Mas as aulas acontecem normal nas instituições e particular. Então, se a pessoa quer fazer aula particular, o professor, eu queria que o meu filho fizesse aula de xadrez, tem um sorvete na minha casa? Vou até a casa. Mas eu queria fazer online. Também faz online. E aí, ele entra em contato. Tá. As páginas que a gente tem aqui de xadrez é o Xadrez Londrina e o Xadrez Palhano. Você vai entrar numa dessas páginas, você vai entrar lá. Vai encontrar meu número, minha informação, mandar uma mensagem, eu vou responder rápido. Legal. É bem simples, não tem muita dificuldade, né? Legal, tá ótimo. A gente vai colocar também o contato do professor aqui na descrição do vídeo, tá bom? Bom, foi um prazer falar com você, como sempre Igualmente. Foi um prazer. Espero que todos tenham aprendido um pouco de história e das vantagens de se aprender xadrez, né? Tanto para os adultos quanto para as crianças. Qualquer idade dá para começar, né, professor? Qualquer idade. Até o pessoal acha, mas eu já estou vendo. Eu falei, cara, xadrez, você pode começar com 60 anos de idade, que é vantajoso. Você ainda vai colher frutos desse aprendizado. Vai. É que o pessoal confunde uma coisa que eu falo, para com essas ideias de alto rendimento, atleta profissional e saúde. Saúde é uma coisa, alto rendimento é outra. É que o cara fala, não tem como eu virar grande mestre. Eu falei, olha, grande mestre, acho que não tem nem 2.000 no planeta inteiro. Então mesmo se você começar criança, é muito difícil ainda. É muito difícil. Então, mas se você começar criança, a saúde ela vai ser, o seu cérebro vai falar, obrigado meu amigo, te amo. Porque ele vai longe. A longevidade do cérebro vai depender de atividades como essa, né? Teve um estudo, só para concluir, pela universidade, não sei, se eu não me engano, é uma universidade de Nova York, Hospital de Nova York. Ele mencionou três atividades que melhoram o desempenho, né, intelectual, ou melhora a cognição na terceira idade, que é o xadrez, em primeiro disparado, em segundo dança, e se eu não pronunciar errado, Bridget, que é o jogo de cartas, Bridget que fala, né? Tá certo? Acho que é Bridget. Bridget, isso, é um jogo de cartas que ajuda muito, são esses três. Aí eu falei, puxa, eu já faço, agora eu preciso fazer dança. Para desenvolver, porque é bem bacana. Legal. Esses são os três. Hospital de Nova York, isso, exatamente.
mostrou que desenvolve muito assim na terceira idade. Agora imagine nas idades mais precoces, né? Se a criança desenvolve desde cedo, ela vai criar um hábito de raciocínio sempre constante. E eu imagino que seja como andar de bicicleta. Você aprende quando é criança e se você parar, depois na hora que você for retomar, você já tem uma base. Sim, mas o bom do xadrez é que se você quer ficar bom, tem como ficar, não importa a idade, né? Você vai conseguir desenvolver muito bem. A questão é que a pessoa não pode ter aqueles fantasminha, né? Aqueles pensamentos que travam o desenvolvimento. Que limitam, né? O pensamento limitante, ele faz o indivíduo não ir. Eu sempre trabalhei com meus alunos aqui, Londrina tem exatamente, se não me engano, 6 ou 7, eu só quero ter certeza, porque tem alguns títulos que quando o Londrina ganhou, eu acho que eu não estava presente. Mas um deles, os 6 eu estava, né, como treinador. Agora, o 7º, que eu acho que é um atleta que não sei se está mais aqui em Londrina, né, vamos somando assim, Londrina tem 7 títulos, aí fora o Mercosul, fora o vice-pan-americano, fora paranaense a gente nem sabe quantos a gente ganhou, de tanto que foi. Sabe quando você vai ganhando. Mas o foco era na educação. Então, chegava, desenvolvia a metodologia, aplicava, e eu achava que a metodologia dava muito certo aqui no estado. Daí a gente foi ver, deu certo no Brasil. Aí a gente foi ver, deu certo no Mercosul. Então, quer dizer, o trabalho estava muito além, né? Estava muito bem feito. Então a gente está retomando para fazer isso, para fazer com que a coisa cresça e cresça bem, né? Porque qual que é o objetivo de tudo isso? Que é isso que o pessoal não entende. Meu filho vai ficar jogando. Não é. Se o seu filho quiser ser um atleta de ponta, perfeito, vai ser bom. A gente precisa de gente intelectual desenvolvendo essas coisas aqui no Brasil, no Paraná e no mundo. É importante. Agora, se ele quer melhorar matemática, geografia, o que for. Concentração, autoestima, tomada de decisão, ele se transformar num cara mais positivo com ele mesmo, poxa, já é uma vantagem enorme. E é esse o objetivo com o xadrez. Melhorar o indivíduo. Não, porque eu falo assim, ser um enxadrista só por jogar por jogar, eu acho que seria muito pobre pelo que tem a oferecer o esporte. Né? Seria muito pobre. Então, explorar isso ao máximo, que isso, o máximo, vamos dizer assim, o teto, eu não acredito que tenha o teto, né? Mas vamos dizer assim que o céu é o limite. Bacana. Muito legal. Perfeito. Bacana. Foi uma conversa muito bacana, muito legal. Fico muito feliz em receber o professor Thiago aqui. Eu que fico feliz. Com certeza a gente vai fazer muitas parcerias aí. Vamos, se Deus tá quiser. Bom? E espero que tenha bastante sucesso e que Londrina tenha muitos campeões ainda para o futuro. Vai ter. Se Deus Bacana. quiser. Até mais. Até mais, gente. Bye, bye.